Então, pessoal, bem-vindo de volta. Olha aqui, nós estamos falando do caput do artigo 225, praticamente esmiuçado, quase que frase por frase. Então, todos têm direito. Quem são todos? Essencialmente, todos os seres humanos. Direito ao quê, professor? Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O ecologicamente ali com uma função muito mais de valorizar a luta das ciências biológicas e das ciências da natureza como aqueles que trouxeram o ponto de vista, que trouxeram a informação, que mostraram a relevância, mas que essencialmente o que a gente vai focar na palavra equilibrado. Todos têm direito ao meio ambiente equilibrado. Aí olha, esse direito do meio ambiente equilibrado, ele é um bem de uso comum do povo. E aqui, pessoal, eu chamo a atenção de vocês, salvo engano, para o artigo 100 do Código Civil de 2002, que vai categorizar os bens públicos. Cuidado, não estou dizendo que meio ambiente é bem público, pelo amor de Deus. Bem público com aqueles bens de uso comum? Não, professor. Aqueles bens comuns. Bens de uso comum, na verdade. Bem de uso comum. O do povo aqui, ó, é que é a novidade, tá bom? Então, bem de uso comum. Opa, professor. Volta aqui. Bem com M, professor, de uso comum. Nós temos lá no artigo 100 também os bens de uso especial e os ditos bens dominicais. Aí o professor de Direito Civil, com todo o merecimento que eles têm, ele vai dar um exemplo para vocês. Olha, o exemplo de bem de uso comum é a praça, é a rua, que todos podem utilizar sem precisar pedir uma licença para isso, não tem uma destinação específica, você pode transitar com seu automóvel, você pode passear pelas ruas, se locomover, pode promover manifestações, atuações democráticas. Até aí está tudo perfeito. Só que alguns professores dizem o meio ambiente, a floresta, o rio. Alto lá, cuidado. Quando o nosso constituinte traz essa categoria de bem de uso comum do povo, nós temos que notar que esse do povo, ele anula essa classificação do artigo 100. Não é um bem público, é um direito difuso que a todos pertence, mas a ninguém em específico. Então tenham cuidado. É uma nova categoria de bens que revelam o condão de direito difuso e não de bem público. Já vi cair em provas da CESP, inclusive, certo e errado, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem público. Não, não é. Bens públicos são os bens de uso comum. Bem de uso especial, que são aqueles atrelados, sei lá, à prefeitura, o hospital, a um serviço específico. Ele está afetado ao serviço. E os bens dominicais, que são aqueles bens que nem todo mundo pode utilizar, que nem estão afetados a um serviço específico, mas que servem ali, entre aspas, como se fosse o bem particular do ente público. E o meio ambiente não se enquadra em qualquer dessas classificações. O meio ambiente transcende a questão da patrimonialidade pública. É um direito de todos, do povo, difuso. Tá bom? Além disso, olha aqui, cuidado, meus amigos. Eu vou até mudar de cor para vocês. Vamos lá. Marca texto amarelo. E essencial à sadia qualidade de vida.
Pessoal, para que esse destaque todo, professor? O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito essencial à sadia qualidade de vida. Meus amigos, essência não é o tempero. Essência não é uma qualidade em si do objeto, apartada do objeto. Essência é aquilo que sem isso não haverá aquele direito, não haverá aquele objeto. Então, quando eu digo, meus amigos, vamos mudar aqui de novo, professor, para a caneta, professor. Quando eu digo que ele é essencial à sadia qualidade de vida, eu estou, em outras palavras, dizendo que o meio ambiente, ele é fundamento. Não um meio ambiente qualquer, mas um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele é fundamento. Ele é essência. Querem usar outra palavra? É pressuposto, sem o qual eu não vou ter direito à saúde. Sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu não vou ter direito à vida. Sem o meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu não tenho qualidade. Vamos usar outra palavra sinônimo de qualidade no nosso ordenamento? Dignidade. Não tenho vida digna. Dignidade da pessoa humana, professor. Fundamento da nossa Constituição, lá do artigo 1º. São fundamentos da República Democrática, entre outros, a dignidade da pessoa humana. Quando a gente vai lá para o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, independente disso, sendo garantidos ao indivíduo os direitos, a vida, a liberdade, a saúde. Meus amigos, é por conta disso, é por conta dessa parte do nosso artigo, que a nossa boa doutrina, praticamente sem discussões, inclusive com a ajuda do professor Canotilho, um dos maiores, se não o maior constitucionalista da língua portuguesa vivo. Ele já se manifestou sobre isso. José Afonso da Silva, o Adila Mego Bulos, e aí, claro, os ambientalistas, Pacheco Fiorilo, Edes Milaré, o próprio Bessa Antunes. É por conta disso, pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado ser fundamento para os direitos fundamentais, que se revela um princípio fundamental da proteção ao meio ambiente. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental. Eu posso até nem dizer que seja um princípio geral do direito, mas é um direito fundamental nosso por uma escolha política do nosso constituinte originário. Ele é o fundamento dos direitos fundamentais e sem ele não posso falar em saúde. Daí, quando a gente falou, olha, o SUS tem, entre outras funções, garantir o meio equilibrado. Falei para vocês em momentos anteriores, cada um investido em saneamento básico, só a título de exemplo, significa 4 economizados em tratamentos de saúde em hospitais e com remédios. Então, pessoal, tá ligado, correlacionado, não tem como separar. Além da saúde, não é só uma questão de viver ou de morrer. Não há questão de sobrevivência. E claro, sem um meio ambiente equilibrado, se quer sobreviver, a gente pode chegar nesse momento.
Vamos morar dentro de um vulcão, no fundo do oceano, no vácuo do espaço? Não vai dar para sobreviver. A gente precisa de um ambiente com um mínimo de equilíbrio. Mas não é só viver, não é só sobreviver, é viver e viver bem. E se eu não consigo viver bem, não há que se falar em dignidade da pessoa humana. Para encerrar esse bloco, lembro a vocês também o seguinte: impondo-se ao poder público e à coletividade. A gente já viu isso aqui, olha, é uma imposição. Que imposição é essa, professor? O dever de defendê-lo e preservá-lo. Pessoal, a gente vai ficar com um bloco um pouquinho maior, mas me permitam dizer para vocês o seguinte: a palavra preservar, ela está atrelada a um lado do ambientalismo, uma corrente do ambientalismo, que é um pouco mais radical, é aquela que entende que, principalmente quando se fala de recursos ambientais, nós não podemos mais utilizá-los, porque já degradamos mais do que o possível, e a gente estaria, com o uso desses recursos, caminhando para um fim do ambiente como nós conhecemos, um fim do ambiente equilibrado. Além do preservar, existe a corrente do conservacionismo, muito ligada à questão do desenvolvimento sustentável. E aí, professor, quem está certo? Pessoal, depende da situação. A ambos assistem razão e não adianta generalizações. Agora, eu fiz essa introdução para dizer para vocês o seguinte: o uso da palavra preservá-lo aqui não está falando dos recursos ambientais, mas de quem, professor? Do equilíbrio do meio ambiente. Uma vez perdido o equilíbrio, a sua recuperação é muito difícil, quiçá, na grande maioria das situações, impossível. Então, de fato, eu não posso me permitir perder o equilíbrio. A questão do defendê-lo aqui, provavelmente, aí parte da nossa doutrina aponta, que existe na nossa Constituição para fazer um contrabalanço ao preservar, para não dar a entender que houve uma escolha por uma das correntes. Mas, de qualquer maneira, todos nós, poder público e coletividade, têm o dever de proteger o meio ambiente. As duas palavras, defendê-lo e o preservá-lo, poderiam ser trocadas muito bem por um proteger. Agora, de novo, não é qualquer meio ambiente, é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou, para resumir, o meio ambiente equilibrado. E para terminar, temos que defender para presentes e futuras gerações. E aqui nós temos dois princípios, né, professor? O princípio democrático e o princípio da participação, professor, a mesma coisa do democrático. O princípio aqui da solidariedade intergeracional. Meus amigos, excedemos aqui 3 minutinhos a nossa programação. Peço desculpa a vocês, vamos tentar descontar nos outros blocos, mas muito obrigado pela sua companhia até aqui. Até já!